8742 dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Lei Orgânica da Assistência Social. Capítulo 1 das definições e dos objetivos. Artigo 1º. Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado. Política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Artigo 2º. A assistência social tem por objetivos: inciso 1. A proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de risco, especialmente a linha A, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. A linha B, o amparo às crianças e aos adolescentes carentes. C, a promoção da integração ao mercado de trabalho. D, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. E a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Inciso 2º. A vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. Inciso 3º. A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Parágrafo único. Para enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais. Artigo 3º. Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários, abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. Parágrafo 1º. São de atendimento aquelas entidades que, dessa forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos a famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta lei, e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social, de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 18. Parágrafo 2º. São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta lei, e respeitadas as deliberações dos CNAS, de que tratam os incisos 1º e 2º do artigo 18. Parágrafo 3º. São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais,
Articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta lei, é respeitado dos CNAS de que tratam os incisos do artigo 18. Capítulo 2 dos princípios e das diretrizes. Dos princípios. Artigo 4. A assistência social rege-se pelos seguintes. Inciso 1. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sob as exigências de viabilidade econômica. 2. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação alcançável pelas demais políticas públicas. 3. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Inciso 4. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantia equivalente. Inciso 5. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Seção 2 das diretrizes. Artigo 5º. A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes. Inciso 1. Descentralização política administrativa para os estados, o Distrito Federal e os municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo. Inciso 2. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Inciso 3º. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Capítulo 3. Da organização e da gestão. Artigo 6º. A gestão das ações na área da assistência social fica organizada sob a forma de sistema centralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS, com os seguintes objetivos. Inciso 1. Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos, que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva. 2. Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, na forma do artigo 6c. Inciso 3º. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações da assistência social. Inciso 4. Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais. Inciso 5. Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente da assistência social. Inciso 6. Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios. Inciso 7. Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Parágrafo 1º. As ações ofertadas no âmbito do SUAS têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, e, como base de organização, o território. Parágrafo 2º. O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por esta lei. Parágrafo 3º. A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Parágrafo 4º. Cabe à instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social
normatizar e padronizar o emprego e a divulgação da identidade visual do SUAS. Parágrafo 5º. A identidade visual do SUAS deverá prevalecer na identificação de unidades públicas estatais, entidades e organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios vinculados ao SUAS. Artigo 6º. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção. Inciso 1. Proteção social básica, conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social, que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Inciso 2º. Proteção social especial, conjunto de serviços, programas e projetos que têm por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa do direito e o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção da família e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Parágrafo único. A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social, que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e os seus agravos no território. Artigo 6b. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada ação. Parágrafo 1º. A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial. Parágrafo 2º. Para o reconhecimento referido no parágrafo 1º, a entidade deverá cumprir os seguintes requisitos. Inciso 1. Constituir-se em conformidade com o disposto no artigo 3º. Inciso 2º. Inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito Federal na forma do artigo 9º. Inciso 3º. Integrar o sistema de cadastro de entidades de que trata o inciso 11 do artigo 19. Parágrafo 3º. As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução, garantindo financiamento integral pelo Estado de serviços, programas, projetos e ações de assistência social nos limites da capacidade instalada aos beneficiários abrangidos por esta lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias. Parágrafo 4º. O cumprimento do disposto no parágrafo 3º será informado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pelo órgão gestor local da assistência social. Artigo 6c. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas principalmente no Centro de Referência da Assistência Social e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, respectivamente, pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social, de que trata o artigo 3º desta lei. Parágrafo 1º. O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maior índice de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais do seu território, de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. Parágrafo 2º. O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social por violação de direitos ou contingência que demandam intervenções especializadas da proteção social especial.
Parágrafo 3º. O CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS que possuem interface com os demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Artigo 6d. As instalações do CRAS e dos CREAS devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência. Artigo 6e. Os recursos do confinamento do SUAS destinados à execução das ações continuadas de assistência social poderão ser aplicados no pagamento dos profissionais que integrarem as equipes de referência, responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo CNAS. Parágrafo único. A formação das equipes de referência deverá considerar o número de famílias e indivíduos referenciados, os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários, conforme deliberações dos CNAS. Artigo 7º. As ações de assistência social no âmbito das entidades e organizações de assistência social observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, de que trata o artigo 17 desta lei. Artigo 8. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, observados os princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei, fixarão suas respectivas políticas de assistência social. Artigo 9. O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. Parágrafo 1º. A regulamentação desta lei definirá os critérios de inscrição e funcionamento das entidades com atuação em mais de um município no mesmo estado ou em mais de um estado ou distrito federal. Parágrafo 2º. Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização das entidades referidas no caput na forma prevista em lei ou regulamento. Parágrafo 4º. As entidades e organizações de assistência social podem, para a defesa de seus direitos referentes à inscrição e ao funcionamento, recorrer aos Conselhos Nacional e Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. Artigo 10. A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social, em conformidade com os planos aprovados pelos respectivos conselhos. Artigo 11. As ações das 3 esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos programas em suas respectivas esferas aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Artigo 12. Compete à União, inciso 1, responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no artigo 203 da Constituição Federal. Inciso 2. Cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos da assistência social em âmbito nacional. Inciso 3. Atender em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios as ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 4. Realizar o monitoramento e a avaliação da política da assistência social e assessorar estados, Distrito Federal e municípios para o seu funcionamento. Artigo 12-A.
A União apoiará financeiramente o aprimoramento, a gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social por meio do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social para a utilização no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, destinado, sem prejuízo de outras ações, a serem definidas em regulamento. Inciso 1. Medir os resultados da gestão descentralizada do SUAS com base na atuação do gestor estadual, municipal e do Distrito Federal, na implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como na articulação intersetorial. Inciso 2. Incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, municipal e do Distrito Federal do SUAS. E, inciso 3, calcular o montante de recursos a serem repassados aos entes federados a título de apoio financeiro à gestão do SUAS. Parágrafo 1º. Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do SUAS, aferidos na forma do regulamento, serão considerados para a prestação de contas dos recursos a serem transferidos a título de apoio financeiro. Parágrafo 2º. As transferências para apoio à gestão descentralizada do SUAS adotarão a sistemática do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, previsto no artigo 8º da Lei 10.836, e serão efetivadas por meio de procedimento integrado àquele índice. Parágrafo 4º. Para fins do fortalecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e Distrito Federal, o percentual dos recursos transferidos deverá ser gasto com atividades de apoio técnico e operacional àqueles colegiados na forma fixada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo vedada a utilização dos recursos para pagamento de pessoal efetivo e de gratificações de qualquer natureza ao setor público estadual, municipal ou Distrito Federal. Ao LOAS, a Lei de Assistência Social, artigo 13. Compete aos Estados destinar recursos financeiros aos municípios a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social. Inciso 2º. Confinar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas, os projetos de assistência social, em âmbito regional ou local. Terceiro, atender em conjunto com os municípios as ações assistenciais de caráter de emergência. Quarto, estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social. Inciso 5. Prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausências de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços desconcentrada no âmbito do respectivo Estado. Inciso 6. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar os municípios para seu desenvolvimento. Artigo 14. Compete ao Distrito Federal. Inciso 1. Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos de Assistência Social do Distrito Federal. Inciso 2. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Inciso 3. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Inciso 4. Atender às ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 5. Prestar os serviços assistenciais de que trata o artigo 23 desta lei. Inciso 6. Cofinanciar o aprimoramento da gestão,
os serviços, os programas e os projetos de assistência social no âmbito local. Inciso 7. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Artigo 15. Compete aos municípios. Inciso 1. Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais, de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social. Inciso 2. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Inciso 3. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Inciso 4. Atender às ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 5. Prestar os serviços assistenciais de que trata o artigo 23 desta lei. Inciso 6. Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local. Inciso 7. Realizar o monitoramento e avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Artigo 16. As instâncias deliberativas do SUAS, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, são: Inciso 1. Conselho Nacional de Assistência Social. Inciso 2. Os Conselhos Estaduais de Assistência Social. Inciso 3. O Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. Inciso 4. Os Conselhos Municipais de Assistência Social. Parágrafo único. Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão gestor da assistência social, que deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias, entre de conselheiros, representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições. Artigo 17. Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social, órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da política nacional de assistência social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de 2 anos, permitida uma única recondução por igual período. Parágrafo 1º. O Conselho Nacional de Assistência Social é composto por 18 membros e respectivos suplentes, cujos nomes são indicados no órgão da administração pública federal, responsável pela coordenação da política nacional de assistência social, de acordo com os critérios seguintes. Inciso 1. 9 representantes governamentais, incluindo um representante dos estados e um dos municípios. 2. 9 representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em fórum próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal. Parágrafo 2º. O Conselho Nacional de Assistência Social é presidido por um de seus integrantes eleito dentre seus membros para mandato de 1 ano, permitida uma única recondução por igual período. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Assistência Social contará com uma secretaria executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo. Parágrafo 4º. Os conselhos de que tratam os incisos 2º e 3º e 4º do artigo 16, com competência para acompanhar a execução da política de assistência social, apreciar e aprovar a proposta orçamentária em consonância com as diretrizes das conferências nacionais, estaduais, distrital e municipais, de acordo com seu âmbito de atuação, deverão ser instituídos, respectivamente, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante lei específica. Artigo 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social, inciso 1,
aprovar a Política Nacional de Assistência Social. 2. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social. 3. Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações da assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 4. Apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações de assistência social, certificadas como beneficentes, encaminhá-lo para conhecimento dos conselhos de assistência social dos estados e municípios e do Distrito Federal. 4. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo da assistência social. 6. A partir da realização da segunda Conferência Nacional da Assistência Social, em 1997, convocar ordinariamente a cada 4 anos a Conferência Nacional da Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para aperfeiçoamento do sistema. 8. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. 9. Aprovar critérios de transferência de recursos para os estados, municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua regionalização mais equitativa, tais como população, renda per capita, mortalidade infantil, concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 10. Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados. Inciso 11. Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social. Inciso 12. Indicar os representantes do Conselho Nacional de Assistência Social, junto com o Conselho Nacional de Seguridade Social. Inciso 13. Elaborar e aprovar regimento interno. Inciso 14. Divulgar no Diário Oficial da União todas as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social e os respectivos pareceres emitidos. Artigo 19. Compete ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, inciso 1, coordenar e articular as ações no campo da assistência social. Inciso 2, propor ao Conselho Nacional de Assistência Social a Política Nacional de Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridade e de elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefícios, serviços, programas e projetos. Inciso 3. Prover recursos para pagamento dos benefícios de prestação continuada, definidos nesta lei. Inciso 4. Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social em conjunto com as demais da Seguridade Social. Inciso 5. Propor os critérios de transferência dos recursos de que trata esta lei. Inciso 6. Proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social, na forma prevista nesta lei. Inciso 7. Encaminhar a apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social relatórios trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira dos recursos. Inciso 8. Prestar assessoramento técnico aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades e organizações de assistência social. Inciso 9. Formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da assistência social. Inciso 10. Desenvolver estudos e pesquisas
para fundamentar as análises de necessidades e formulação de proposições para a área. Inciso 11. Coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social, em articulação com os estados e os municípios e o Distrito Federal. Inciso 12. Articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência social, bem como com os demais responsáveis pelas políticas socioeconômicas setoriais, visando a elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas. Inciso 13. Expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, de acordo com as diretrizes estabelecidas no Conselho Nacional de Assistência Social. Inciso 14. Elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social os programas anuais, plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Parágrafo único. A atenção integral à saúde, inclusive a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos dessa lei, dar-se-á independentemente de apresentação de documentos que comprovem domicílio ou inscrição no cadastro no Sistema Único de Saúde, em consonância com a diretriz de articulação das ações de assistência social e de saúde a que se refere o inciso 12 deste artigo. Lei de Assistência Social, capítulo 4 dos benefícios dos serviços, dos programas e dos projetos de assistência social. Seção 1 do benefício de prestação continuada. Artigo 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Parágrafo 2º. Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 3º. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Parágrafo 4º. O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Parágrafo 5º. A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. Parágrafo 6º. A concessão de benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o parágrafo 2º, composta por avaliação médica e avaliação social, realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Parágrafo 7. Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo
que contar com tal estrutura. Parágrafo 8. A renda familiar mensal a que se refere o parágrafo 3º deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para deferimento do pedido. Parágrafo 9. Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita, a que se refere o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do parágrafo 2º deste artigo, aquele que reproduza efeitos de prazo mínimo de 2 anos. Parágrafo 11. Para a concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade conforme regulamento. Parágrafo 12. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no cadastro de pessoa física e no cadastro único para programas sociais do governo federal, cadastro único conforme previsto em regulamento. Artigo 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 anos para avaliação de continuidade das condições que lhe deram origem. Parágrafo 1º. O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput ou em caso de morte do beneficiário. Parágrafo 2º. O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade da sua concessão ou utilização. Parágrafo 3º. O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constitui motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. Parágrafo 4º. A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento. Artigo 21-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. Parágrafo 1º. Extinta a relação trabalhista ou atividade empreendedora de que trata o caput deste artigo, e quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no caput do artigo 21. Parágrafo 2º. A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitada a 2 anos, ou recebimento concomitante da remuneração e do benefício. Seção 2 dos benefícios eventuais. Artigo 22. Entende-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Parágrafo 1º. A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão definidos pelos Estados, Distrito Federal e municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social. Parágrafo 2º. O CNAS, ouvidas as respectivas representações de Estados e municípios dele participantes, poderá propor, na medida das disponibilidades orçamentárias das 3 esferas de governo, a instituição de benefícios subsidiários no valor de até 25% do salário mínimo para cada criança de até 6 anos de idade. Parágrafo 3º. Os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser cumulados com aqueles instituídos pela Lei 10.954. Seção 3 dos serviços. Artigo 23.
Entende-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem a melhoria da vida da população e cujas ações voltadas para as necessidades básicas observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei. Parágrafo 1º. O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais. Parágrafo 2º. Na organização dos serviços de assistência social serão criados programas de amparo, entre outros. Inciso 1. As crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social em cumprimento ao disposto do artigo 227 da Constituição Federal e da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 2. As pessoas que vivem em situação de rua. Seção 4 dos Programas de Assistência Social. Artigo 24. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. Parágrafo 1º. Os programas de que trata este artigo serão definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, obedecidos os objetivos e princípios que regem esta lei, com prioridade para inserção profissional e social. Parágrafo 2º. Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o benefício de prestação continuada estabelecido no artigo 20 desta lei. Artigo 24-A. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que integra a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, nos CRAS, por meio de trabalho social, com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito de convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do PAIF. Artigo 24b. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que integra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos. Parágrafo único. Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do PAIF. Artigo 24c. Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, de caráter intersetorial integrante da Política Nacional de Assistência Social, que no âmbito das suas compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho. Parágrafo 1º. O PETI tem abrangência nacional e será desenvolvido de forma articulada pelos entes federados, com a participação da sociedade civil, e tem por objetivo contribuir com a retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos em situação de trabalho. Ressalvada a condição de aprendiz, a partir de 14 anos, parágrafo 2º, as crianças e os adolescentes em situação de trabalho poderão ser identificados e ter os seus dados inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, CadÚnico, com a devida identificação das situações de trabalho infantil. Seção 5. Dos projetos de enfrentamento da pobreza. Artigo 25. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico e social nos grupos populares, buscando subsidiar financeira e tecnicamente iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para a melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão de qualidade de vida, preservação do meio ambiente e sua organização social. Artigo 26. O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas governamentais em sistema de cooperação entre organismos governamentais e não governamentais da sociedade civil. Capítulo 5. Do financiamento da assistência social. Artigo 27. Fica o Fundo Nacional de Assistência Comunitária, FUNAC,
instituído pelo Decreto 91.970, ratificado pelo Decreto Legislativo 66, de 18 de dezembro de 1990, transformando no Fundo Nacional de Assistência Social. Artigo 28. O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas demais contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição Federal, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social. Parágrafo 1º. Cabem ao órgão de administração pública responsável pela coordenação da política de assistência social nas 3 esferas de governo gerir o Fundo de Assistência Social, sob orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social. Parágrafo 2º. O Poder Executivo disporá, no prazo de 180 dias, a contar da data de publicação desta lei, sobre o regulamento e funcionamento do Fundo Nacional de Assistência Social. Parágrafo 3º. O financiamento da assistência social, no SUAS, deve ser efetuado mediante confinamento dos 3 entes federados, devendo os recursos alocados nos fundos de assistência social ser voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios desta política. Artigo 29. Os recursos de responsabilidade da União destinados à assistência social serão automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social, à medida que se forem realizando as receitas. Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada previstos no artigo 20 poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção. Artigo 20. É condição para repasses aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal dos recursos de que trata esta lei, a efetiva instituição e funcionamento de: inciso 1. Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil. Inciso 2. Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos conselhos de assistência social. Inciso 3. Plano de Assistência Social. Parágrafo único. É ainda condição para transferência de recursos do FINAS aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à assistência social, alocados em seus respectivos fundos de assistência social a partir do exercício de 1999. Artigo 30-A. O confinamento dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais no que couber e o aprimoramento da gestão da política de assistência social no SUAS se efetuam por meio de transferências automáticas entre os fundos de assistência social e mediante alocação de recursos próprios nesses fundos nas 3 esferas de governo. Parágrafo único. As transferências automáticas de recursos entre os fundos de assistência social, efetuadas à conta do orçamento da Seguridade Social, conforme artigo 204 da Constituição Federal, caracteriza-se como despesa pública com a Seguridade Social, na forma do artigo 24 da Lei Complementar, número 101. Artigo 30-B. Caberá ao ente federado responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo de Assistência Social o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios por meio de respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos. Artigo 30-C. A utilização dos recursos federais descentralizados para os fundos de assistência social dos estados, dos municípios e do Distrito Federal será declarada pelos entes recebedores ao ente transferidor anualmente, mediante relatório de gestão submetido à apreciação do respectivo Conselho de Assistência Social, que comprove a execução das ações na forma do regulamento. Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu Fundo de Assistência Social, para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização. Capítulo 6. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei.
Artigo 32. O Poder Executivo terá o prazo de 60 dias, a partir da publicação desta lei, obedecidas as normas por ela instituídas, para elaborar e encaminhar projeto de lei dispondo sobre a extinção e reordenamento dos órgãos de assistência social, do Ministério Público e do Bem-Estar Social. Parágrafo 1º. O projeto de que trata este artigo definirá formas de transferências de benefícios, serviços, programas, projetos, pessoal, bens, móveis e imóveis para a esfera municipal. Parágrafo 2º. O Ministro de Estado do Bem-Estar Social indicará a comissão encarregada de elaborar o projeto de lei de que trata este artigo, que contará com a participação das organizações dos usuários, de trabalhadores do setor e de entidades e organizações de assistência social. Artigo 33. Decorridos o prazo de 120 dias da promulgação desta lei, fica extinto o Conselho Nacional de Serviço Social, revogando-se, em consequência, os decretos 525 e 657. Parágrafo 1º. O Poder Executivo tomará as providências necessárias para a instalação do Conselho Nacional de Assistência Social e a transferência das atividades que passarão à sua competência dentro do prazo estabelecido no caput, de forma a assegurar não haja solução de continuidade. Parágrafo 2º. O acervo do órgão de que trata o caput será transferido no prazo de 60 dias para o Conselho Nacional de Assistência Social, que promoverá, mediante critérios e prazos serem fixados, a revisão dos processos de registro e certificado de entidade de fins filantrópicos das entidades e organização de assistência social, observado o disposto no artigo 3º desta lei. Artigo 34. A União continuará exercendo papel supletivo nas ações de assistência social, por ela atualmente executadas diretamente no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, visando a implementação do disposto nesta lei por prazo máximo de 12 meses, contados a partir da data de publicação desta lei. Artigo 35. Cabe ao órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, operar os benefícios de prestação continuada de que trata esta lei, podendo, para tanto, contar com o concurso de outros órgãos do governo federal, na forma a ser estabelecida em regulamento. Parágrafo único. O regulamento de que trata o caput definirá as formas de comprovação do direito ao benefício, as condições de sua suspensão, os procedimentos em caso de curatela e tutela e o órgão de credenciamento de pagamento e de fiscalização, dentre outros aspectos. Artigo 36. As entidades e organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades na aplicação dos recursos que lhes foram repassados pelos poderes públicos terão a sua vinculação ao SUAS cancelada, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal. Artigo 37. O benefício de prestação continuada será devido após cumprimento pelo requerente de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive a apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado até 45 dias após cumpridas as exigências de que trata este artigo. Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro pagamento de benefício previdenciário em atraso. Artigo 39. O Conselho Nacional de Assistência Social, por decisão da maioria absoluta de seus membros, respeitados o orçamento de Seguridade Social e a disponibilidade do Fundo Nacional de Assistência Social, poderá propor ao Poder Executivo a alteração dos limites de renda mensal per capita definido no parágrafo 3º do artigo 20 do caput artigo 22. Artigo 40. Com a implantação dos benefícios previstos nos artigos 20 e 22 desta lei, extingue-se a renda mensal vitalícia, o auxílio natalidade e auxílio funeral existentes no âmbito da Previdência Social, conforme o disposto na Lei nº 8.213. Parágrafo 1º. A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de continuidade. Parágrafo 2º. É assegurada ao maior de 70 anos e ao inválido o direito de requerer a renda mensal
vitalícia junto ao INSS até 31 de dezembro de 95, desde que atenda alternativamente aos requisitos estabelecidos nos incisos 1, 2, 3 do parágrafo 1º do artigo 139 da Lei 8.213. Artigo 40-A. Os benefícios monetários decorrentes do disposto nos artigos 22, 24C e 25 desta lei serão pagos preferencialmente à mulher responsável pela unidade familiar, quando cabível. Artigo 41. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 42. Revogam-se as disposições em contrário.